Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e a situação do Corinthians está bastante complicada no Paulistão. Depois do empate fora de casa com o Novo Horizontino, a classificação para a próxima fase está ameaçadíssima. O desempenho do Corinthians no início da temporada é vergonhoso. Um time que tem Cássio, que tem Fagner, que tem Gil, que tem Bocelli, que tem Cantilho, que tem Luan, jamais poderia fazer uma campanha tão ruim como vem fazendo. Para você ter uma ideia, o portal Meu Timão levantou que a campanha do Corinthians no Paulistão é nada mais nada menos do que a quinta pior campanha da história do clube no Paulistão. Não dá para entender um desempenho tão sofrível como o Corinthians vem atuando no Paulistão. Depois de perder na pré-Libertadores, que já foi um resultado assim inadmissível, um resultado que eu não engulo até agora, a obrigação do Corinthians era ao menos fazer uma campanha decente no Campeonato Paulista, algo que não vem ocorrendo. E de quem é a culpa? São dos jogadores? É do Thiago Nunes? É da arbitragem? Ou é da diretoria? Em relação ao técnico Thiago Nunes, eu acredito que o maior erro dele foi não ter assumido o Corinthians na temporada passada. É claro que a situação do Corinthians no ano passado era complicada, vinha de uma sequência de derrotas, o Thiago Nunes estava saindo do Atlético Paranaense, ele teria começado um trabalho do nada e isso poderia até queimá-lo para essa temporada. Imagine se o Corinthians não se classificasse para a Libertadores, vai saber se ele não seria demitido. No entanto, se ele tivesse assumido o Corinthians no ano passado, ele saberia com quem poderia contar para esse ano e a partir daí poderia fazer indicações talvez melhores para melhorar o desempenho do Corinthians. Então acho que o maior erro dele foi nisso, porque aí ele teve que assumir o time em janeiro, já que em manda etapas, inclusive ele até comentou num jogo depois contra o Santo André, que ele queimou etapas, por exemplo, com o Johnny Gonzalez, porque o Corinthians precisava da vitória, a situação já complicada no Paulista, o colombiano já chegou fora de forma, ele já colocou o jogador para jogar. Então, acho que são situações desse tipo que acabam acarretando nesses erros. Então, acho que se ele tivesse começado no ano passado, talvez ele não precisasse queimar etapas. Acho que em relação às partidas, acho que ele vem escalando o que o Corinthians pode escalar. Acho que ele vem num esquema bastante interessante. No começo do ano o futebol do Corinthians era vistoso, só que na partida contra o Novo Horizontino eu acredito que ele errou. Eu não critico ele por ter escalado desde o início o Carlos Augusto e o Gabriel, afinal de contas a defesa do Corinthians vinha muito mal e ele precisava fazer alguma coisa. Então ele optou pelo Carlos Augusto, pela estatura, colocou o Gabriel para dar mais pegada e proteção à defesa, só que assim, terminou o primeiro tempo, 1-1. Segundo tempo, Gabriel pendurado, o time do Corinthians lá, naquele banho-maria, era para ele ser mais ousado. Aí era colocar o Camacho no lugar do Gabriel. No entanto, ele acabou promovendo a estreia do Ederson. O Ederson que nesse ano não tinha feito nenhuma partida oficial, já que ele estava em litígio com o Cruzeiro. Chegou no Corinthians treinando há pouco mais de 10 dias e eu acho que não era momento para o Ederson estrear com a camisa do Corinthians. Assim como não era momento para o Arauz reestrear com a camisa do Corinthians. Ele também não tinha feito nenhuma partida com a camisa do Timão, só tinha jogado pela seleção chilena no pré-olímpico, já fazia um tempinho que não entrava em campo. E ele até mesmo, o Thiago Nunes disse na entrevista coletiva que o Matheus Vital poderia jogar no lugar do Everaldo. Praticamente deu a entender que a dúvida era Matheus Vital ou Everaldo. Então ele tirou o Everaldo, era para colocar o Matheus Vital. Na verdade, eu acho que nem era para tirar o Everaldo, porque entre Everaldo e Janderson, o Everaldo vinha produzindo mais do que o menino Janderson. No entanto, eu acho que o Thiago Nunes é um treinador muito bom. O que ele fez no Atlético Paranaense foi um trabalho que credenciou ele a chegar ao Corinthians. É um técnico que ganha uma Copa do Brasil, ganhando o Internacional, eliminando nas quartas de final um poderoso Flamengo e ainda ganhou um ano antes a Copa Sul-Americana, um torneio pelo qual o Corinthians no ano passado fracassou. Eu acho que o Thiago Nunes ele realmente é um técnico de muita competência, então eu acho que nesse momento pensar em demiti-lo não é o caminho. Eu acho que tem que dar mais uma chance para o Thiago Nunes. Em relação aos jogadores, eu acho que eles têm muita culpa, mais culpa inclusive que o próprio técnico Thiago Nunes. É inadmissível a defesa corintiana, por exemplo, tomar tantos gols como vem tomando. O Corinthians é um dos times menos atacado na temporada, no entanto o aproveitamento dos adversários beira aos 100%. É impressionante, é só chegar na defesa do Corinthians que o time adversário acaba marcando gols. E o Corinthians tem jogadores de nível. Tem Cássio, tem Fagner, tem Gil. Não pode tomar os gols que toma.
Bola aérea na defesa corintiana é um Deus nos acuda. Todo jogo o Corinthians sofre no jogo aéreo. O meio-campo do Corinthians, na última partida, errou muitos passes. O Cantillo acabou sendo sobrecarregado porque o Gabriel não consegue acertar um passe de poucos metros. O Luan foi uma contratação muito cara para o Luan ficar sumido. No começo do Luan no Corinthians eu elogiei bastante, até algumas partidas ele acabou não jogando tão bem, mas eu elogiei bastante a sua participação, mesmo tecnicamente não sendo brilhante, mas era um jogador que vinha buscar jogo desde da defesa corintiana, estava com muita vontade, correndo o campo todo, mas essas duas últimas partidas eu vi o Luan sumido, não pode sumir. E o ataque corintiano não pode perder a quantidade de gols que vem perdendo. O Wagner Love, por exemplo, é um jogador que está na história do Corinthians por ter marcado o gol do título do Brasileiro de 2015, por ter marcado o gol do título do Paulistão de 2019, mas a quantidade de gols sem goleiro que o Wagner Love perde é impressionante. Wagner Love tem que calibrar melhor, tem que treinar mais, não pode um jogador do nível dele perder a quantidade de gols sem goleiro que ele vem perdendo na temporada. O Bocelli não pode também perder a quantidade de gols que vem perdendo. Contra o Guarani do Paraguai, ele perdeu um gol cara a cara, chutou na trave. Os jogadores do Guarani, quando tiveram cara a cara com o Corinthians, no primeiro jogo, naquele jogo lá no Paraguai, o jogador do Guarani acabou marcando um gol contra o Corinthians. O Guarani, as duas chances que teve nas duas partidas, acabaram marcando os 2 gols, e por isso o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. Então o ataque corintiano não pode perder a quantidade de gols que vem perdendo. E alguns jogadores do Corinthians precisam entrar em forma o quanto antes. O Sid Clay é um jogador profissional, ele não pode ele atuava no Dinamo de Kiev, tudo bem, não vinha atuando, mas um jogador profissional ele precisa manter seu peso, ele precisa estar em condições para caso o seu treinador necessite para ele entrar em campo. Aí ele chega no Corinthians fora de forma, do jeito que chegou, e agora caiu para a terceira opção. Foi uma contratação caríssima do Corinthians. O Johnny Gonzalez até agora não entrou em forma também. Então são jogadores que precisam trabalhar mais, o Corinthians precisa mostrar mais vontade e tecnicamente os jogadores atuais do Corinthians precisam melhorar. Em relação à arbitragem, eu acho que falar hoje, nesse momento, depois do péssimo futebol que o Corinthians vem apresentando nas últimas rodadas, falar de arbitragem, acho que é como se fosse usar uma muleta. Contra o Guarani do Paraguai, acho que realmente as arbitragens foram rigorosas contra o Corinthians e os 2 gols do Guarani foram irregulares. Então acho que até aí, nesse mata-mata, a gente pode até reclamar na arbitragem. Agora no Campeonato Paulista, não dá para usar a arbitragem como muleta. E apesar dos erros do Thiago Nunes, dos jogadores do Corinthians e até mesmo da arbitragem, para mim o maior culpado de toda essa crise é a diretoria corintiana. Diretoria corintiana que vem errando desde 2015 nas contratações de jogadores, quando o Corinthians acabou vendendo aquele time maravilhoso que foi campeão brasileiro em 2015, acabou vendendo quase o time todo por um preço de banana e acabou gastando uma fortuna na contratação de jogadores medianos desde então. Conto nos dedos os jogadores que deram certo no Corinthians desde aquela época, Pablo, Balbuena, Jô, e sinceramente não estou me lembrando de mais nenhum outro grande jogador que tenha realmente marcado história no Corinthians. O André Sanches assumiu o time do Corinthians em 2018, em fevereiro de 2018, tentando solucionar a arapuca financeira que ele meteu o Corinthians na construção do estádio. Desde então não conseguiu name rights, o Corinthians não tem renda, o Corinthians com isso vive um momento financeiro muito delicado e assim, dentro de campo, o Corinthians acaba sofrendo. O Corinthians não consegue contratar jogador de alto nível, no entanto, os mesmos valores que o Corinthians poderia usar para contratar jogadores de nível, acaba gastando para contratar jogadores medianos. A diretoria corintiana realmente precisa reavaliar as contratações, não pode mais contratar jogador mediano. O Corinthians está interessado, por exemplo, no Nicão, jogador do Atlético Paranaense. É um bom jogador, mas o Corinthians está cheio de bons jogadores. É mais um jogador que, se o Corinthians contratar, vai vir para compor elenco, não para resolver. E olha, se o Corinthians contratar o Nicão, vai desembolsar um valor considerável. O
Corinthians que já vai desembolsar um valor considerável para contratar o Johnny Gonzalez, que no momento está por empréstimo, mas no meio do ano o Corinthians vai ter que começar a pagá-lo, pois tem uma cláusula de contratação obrigatória e o Corinthians vai desperdiçar uma grande quantia em um jogador que não vai resolver, que é um jogador mediano. Então eu acho que o Corinthians tem que parar contratações desse nível, desse naipe. O Corinthians tem que fazer uma política igual, por exemplo, que o Florentino Pérez fez quando assumiu o Real Madrid no início dos anos 2000, no qual ele disse que o Real Madrid seria formado por Pavones e Zidanes. O que significava isso? O Pavon era um zagueiro da categoria de base e o Zidane era um medalhão, uma estrela internacional. E eu acho que o Corinthians tinha que fazer isso. Aproveitar jogadores da base e trazer medalhões. Juntar esses dois tipos, Pavones e Zidanes, aí eu acho que o Corinthians poderia ficar com uma folha salarial não mais alta do que essa atual do Corinthians, que é uma fortuna, e poderia ter um time muito mais equilibrado, com jogadores que resolvessem, porque o Corinthians não tem ninguém. Nenhum Marcelinho Carioca, o Corinthians não tem nenhum Renato Augusto, nenhum Paulinho, nenhum Edilson Capetinha, nenhum jogador que chame a responsabilidade para si e resolva o jogo. Para mim, esse é o principal problema do Corinthians, a política de contratações da diretoria do Corinthians. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!